noite, que a paz de Jesus esteja com todos. Lembrando aí que os microfones devem ficar desligados, nós, com a permissão divina e com as bênçãos divinas e a presença dos amigos do espaço, os espíritos de luz, nossos orientadores, nós iniciamos o nosso estudo da noite de hoje. O que representa o Evangelho para a humanidade? Deus criou o mundo em 7 dias. Nós vamos trilhar um pouco do nosso estudo com relação ao livro dos Espíritos, feito hoje. Então, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Existe muito debate sobre se esses dias eram dias literais de 24 horas ou se eram períodos de tempo indefinido. Mesmo havendo teorias diferentes, o mais importante é que Deus é o Criador do mundo e de todo o universo. Segundo o relato de Gênesis, no capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas havia água. Então, durante 6 dias, Deus criou a luz, o céu, a terra seca e vegetação, corpos celestes, sol, lua e estrelas, animais aquáticos e aves, e no 7º dia descansou. Deus abençoou o 7º dia e instituiu como dia de descanso. Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. 6 dias da criação. Será o que significa? Vamos dar uma olhada? Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 de Gênesis tem diversas informações. O primeiro dia de Deus foi a criação da luz indiferenciada. As trevas e a luz se separavam noite e dia. Sua ordem, antes da manhã, significava que aquele era o dia litúrgico. Então o sol, a lua e as estrelas foram criadas para marcar os horários adequados para os festivais da semana e do ano. Somente quando isso é feito, no final do 6º dia, quando da criação está completa, o mundo é um templo cósmico, no qual o papel da humanidade é a adoração a Deus. Isso é paralelo ao mito babilônico, e também ecoa no capítulo 38 do livro de Jó, onde Deus lembra como as estrelas, os filhos de Deus, cantaram quando uma pedra fundamental foi criada ou foi lançada. E a igreja, como que vê essa coisa da criação? A Igreja Católica, que herdaram a crença criacionista, oriunda da tradição judaica, acreditam que a explicação da leitura do universo dada pela Bíblia pode ser compatível com uma verdadeira explicação científica, pois Deus não pode contradizer-se criando uma verdade natural em contraposição em outra sobrenatural. Veja que o nosso amigo Allan Kardec tratou desse assunto e o que foi visto hoje. Atualmente, muitos deles defendem a posição oficial da Igreja Católica. Não são estritamente criacionistas, porque, apesar de acreditarem na criação divina, eles aceitam ao mesmo tempo a teoria da evolução e o Big Bang. Nesse aspecto, que pode ser chamado de criacionismo evolucionista, os católicos defendem que essas teorias científicas não negam a origem divina do mundo, tendo somente a função de descrever o método com que Deus tenha criado todas as coisas. Aliás, a própria Igreja Católica, através de seu magistério, não considera o criacionismo o design inteligente com teorias científicas ou teológicas. 6 épocas de tempo. Vamos ver o que significa isso. Os dias da criação representam grandes épocas de tempo. Essa é a sugestão
de quem tem alguma confiança nos estudos científicos sobre a criação do universo. Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa. Isso está em capítulo 2 do Evangelho de Pedro, no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E a palavra dia, em hebraico, pode ter vários significados, incluindo uma época de tempo determinado. Deus pode ter usado os processos e as leis naturais para criar o mundo em 6 grandes eras. Aí, como nosso tema é a importância do Evangelho, o que o Evangelho significa, já dá para ver que quem é o Criador é o responsável pela criação. Se Deus criou o mundo e o preencheu com seres vivos, as regras são as leis de Deus. Essas leis têm que ser repassadas de Deus para a sua criação, ou os seus filhos, através do que nós chamamos aqui de Evangelho. E veja que o Evangelho está presente em todas as épocas. Se não, vejamos. Na biologia, nós examinando a evolução, também conhecida como evolução biológica, genética, orgânica, é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos, de uma geração para outra. Esse processo faz com que as populações de organismos mudem e se diversifiquem ao longo do tempo. O termo evolução pode referir-se à evidência observacional que constitui o fato científico intrínseco à teoria da evolução biológica, ou, em acepção completa, a teoria em sua completude. Uma teoria científica é, por definição, um conjunto indissociável de todas as evidências verificáveis, conhecidas e das ideias testáveis e testadas àquelas atreladas. E essa lei de Deus, será que nós esperamos por toda a eternidade, ou qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer mensageiro que ela chegue até nós? Nós temos o conhecimento de que, no início, Deus deixou o germe de sua lei gravado em nossa consciência. As leis morais são referentes à relação do homem com Deus e com o seu próximo. A lei divina é eterna e imutável, como o próprio Deus, perfeita para todos e inscrita na consciência dos homens e reveladas em todos os tempos, de acordo com a capacidade e a compreensão dos homens. Se Jesus tivesse chegado aqui há 10.000 anos atrás, será que a humanidade estaria preparada para receber o seu evangelho? No Antigo Testamento, ou Velho Testamento, nós temos grandes informações, todas elas de grande utilidade para a melhoria moral, para o conhecimento da verdade, para o ensinamento de Deus por todos os seres humanos. A literatura profética pode ser dividida de várias maneiras. Vamos conhecer um pouco sobre o Velho Testamento. A mais tradicional e comum entre os cristãos é a divisão em profetas maiores e profetas menores. Não porque uns sejam mais importantes que os outros, mas simplesmente pela extensão de seus escritos. E quem são esses profetas? Os profetas maiores são 4. Isaías, Jeremias, que também escreveu Lamentações, e o terceiro, Ezequiel, 4, Daniel. E os menores, quantos são? 12. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cabendo observar que o livro de Baruque, que consta da Septuaginta, e nas Bíblias adotadas pela Igreja Católica e pelas igrejas ortodoxas, próxima ao livro de Jeremias, é deuterocanônico.
ou seja, não consta na Bíblia hebraica e não é aceito pelas igrejas que adotam a Bíblia proposta por Lutero. Por sua vez, a Bíblia hebraica agrupa os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e dos 12 profetas sob o título de profetas posteriores e os coloca após os profetas ditos anteriores, Josué, Samuel, Samuel 1, Samuel 2, 1 Reis e 2 Reis. Enquanto que a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego koiné, cuja estrutura é utilizada por maior parte das igrejas cristãs, apresenta o livro profético depois dos livros históricos, destacando-se que a Bíblia hebraica não inclui o livro Lamentações e não inclui Daniel, entre os profetas posteriores, mas entre os escritos. Os livros proféticos do Antigo Testamento se subdividem em 2 grupos, na Bíblia cristã, e dos primeiros profetas maiores e dos profetas menores. Em graus diversos, sob formas variadas, as grandes religiões da antiguidade tiveram pessoas inspiradas, que pretendiam falar em nome de seus deuses. O sentido original da palavra profeta, nabi, em hebraico, deriva de uma raiz que significa chamar, anunciar. Portanto, o profeta seria aquele que é chamado ou o que anuncia, um mensageiro e um intérprete da palavra divina, conforme pode verificar em Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Pela sua coragem de questionar a situação presente e vislumbrar um futuro diferente para seu povo, os profetas sempre exerceram uma atração fascinante. Muitos chegam até a confundir profeta com adivinhador do futuro. Outros chegam a pensar que eles ensinam coisas absolutamente novas. O verdadeiro profeta, no entanto, é aquele que persevera, que preserva a tradição autêntica do seu povo, perdida ou deformada em meio de tantas tradições criadas para defender interesses, legitimar poderes e sustentar sistemas. O núcleo central da tradição autêntica é a lembrança da libertação contada no livro Êxodo, ou seja, o reencontro com o verdadeiro Deus, revelado a Moisés. Olha o que foi revelado a Moisés. Eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Isso está em Êxodo, capítulo 5, versículo 2. E em Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 6. Portanto, profeta é aquele que se inspira na ação libertadora do Deus do êxito e, a partir daí, analisa a situação presente, mostra o projeto de Deus para o futuro de seu povo. Olha o evangelho aí, claramente chegando para a humanidade. Falando um pouco de Moisés. Moisés, também criado no meio dos escravos em Egito. Não vamos delongar na história de Moisés, mas só um breve relato. Ele viveu como príncipe do Egito durante toda a sua infância, sua adolescência e já na época adulta, por diversos motivos e razões, ele foi expulso e levado para o deserto e ali libertado com apenas um cajado e um manto. E ele, 40 dias, vagou pelo deserto até que encontra uma família e ali ele se estabelece, se casa. E a partir daí começa praticamente todo o desenvolvimento da missão de Moisés. Então, Moisés era um líder religioso em sua tribo, em sua família, em seu povo. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus, que, obediente a Deus, teria libertado o seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico,
Levítico, desculpem, Números, Deuteronômio, que somados ao Gênesis formam o Pentateuco. Diz a Bíblia que algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Lá chegando, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. É aí, então, que entra a missão de Moisés. Quando, um dia, Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro no sopé da montanha Sinai, ou do monte Sinai, o anjo de Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo, e das chamas ouviu uma voz que se identificou como Deus e que anunciou tê-lo escolhido para libertar seu povo do cativeiro egípcio, e conduzi-lo à terra prometida. Durante a visão, Moisés recebeu poderes especiais e, com eles, poderia convencer o faraó para libertar seu povo. Moisés, então, voltou ao palácio e fez o pedido ao faraó, que se recusou. Resumindo esse trecho, o faraó recusa e, por diversas oportunidades, Moisés lança uma praga. Tem a praga do sangue na água, que a água vira sangue, tem a praga dos gafanhotos, tem a praga do sapo, e nada disso convencia o faraó, até que uma certa praga, ele aceitou libertar esse povo. Foi quando o filho dele tinha morrido e a mãe da criança exigiu que o faraó fosse atrás, perseguisse, recapturasse, reescravizasse aquele povo. Essa história é bem divulgada, abriu-se o mar, eles passaram, conseguiram ir para a terra prometida. Então, quando essa terra prometida, ali eles ficaram muito e muito tempo, e daqui a pouco a gente volta um pouco mais nessa área. Quanto aos 10 mandamentos, o que eles ensinam? Como foi que Moisés obteve esses 10 mandamentos? Durante a trajetória da escravidão para a terra prometida, tem toda aquela história do bezerro de ouro, de recolher todas as joias e fazer um grande bezerro de ouro, enquanto Moisés buscava as tábuas na montanha com os mandamentos. Também vamos resumir aqui. Mas o fato é que Moisés, depois, numa segunda fase, numa segunda oportunidade, volta à montanha e lá ele recebe os mandamentos. E quais são os mandamentos e o que eles ensinam? Segundo anotado no Velho Testamento, o Antigo Testamento. Moisés escreveu os 5, já tínhamos dito, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que descrevem o nascimento da nação israelita milhares de anos atrás. A missão de Moisés era libertar os israelitas para que eles se tornassem uma luz para as nações vizinhas. Moisés começou liderando os israelitas, os judeus, a partir da escravidão no Egito, com uma missão de resgate conhecida como Páscoa, onde Deus libertou os israelitas de uma maioria, de uma maneira que apontava para uma libertação futura para toda a humanidade. Mas o objetivo de Moisés não era apenas a libertação dos israelitas, resgatando-os da escravidão do Egito, mas também guiá-los para um novo estilo de viver, ou seja, evangelizá-los. Então, 50 dias após a Páscoa que resgatou os israelitas, Moisés os liderou até o Monte Sinai, ou ao Monte Horebe, onde ali eles receberam a lei, os 10 mandamentos. Mas quais ordenanças Moisés recebeu? Embora a lei completa fosse muito extensa, Moisés recebeu um conjunto de mandamentos morais específicos, escrito por Deus nas tábuas de pedras, conhecida como os 10 mandamentos ou decálogo. Esses 10 mandamentos
formavam um resumo da lei, os pré-requisitos morais, antes de todos os demais. E eles são agora o poder ativo de Deus para nos persuadir, para que nos arrependamos. Os 10 mandamentos, escritos por Deus na pedra e depois registrados na Bíblia, do Êxodo, são o seguinte: Deus falou, e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faço nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. E daí nós começamos a pensar, será que só recebemos o Antigo Testamento através dos profetas maiores, menores, anteriores, posteriores? Já estávamos preparados para receber novas orientações? Aí vamos pensar um pouquinho na área religiosa mais direta, mais imediata, e temos predito o advento terreno do Cristo. A vinda do Cristo à Terra para habitar na carne não foi um acontecimento inesperado ou não divulgado ou não conhecido. Durante séculos antes da grande ocorrência, os judeus declararam esperar pelo advento de seu rei, e nas cerimônias oficiais de adoração, como nas devoções particulares, a vinda do Messias prometido era motivo de súplica de Israel a Jeová. Jeová, Deus. É verdade que havia diversidade nas opiniões e exposições dos rabinos quanto à época e maneira de sua aparição, mas a certeza do fato estava fundamentalmente estabelecida nas crenças e esperança da nação hebraica. Os registros conhecidos como os livros do Velho Testamento, juntamente com outros escritos, uma vez considerados autênticos, mas excluídos de compilações posteriores como não estritamente canônicos, eram correntes entre os hebreus muito antes do nascimento de Jesus, como também no seu tempo.
Essas escrituras tiveram seu início na proclamação nas leis através de Moisés, que as escreveu e as entregou à custódia oficial dos sacerdotes, com a ordem expressa de que fossem lidas nas assembleias do povo em épocas pré-determinadas. Com o passar dos séculos, foram adicionados a esses primeiros escritos os pronunciamentos dos profetas divinamente comissionados, os registros de historiadores e escolhidos os cantos de poetas inspirados, de modo que, ao tempo do ministério de Nosso Senhor, os judeus possuíam um acúmulo de escritos aceitos e reverenciados por eles, como autorizados. Esses registros são ricos em predições e promessas a respeito do advento terreno do Messias, como o são outras escrituras às quais não teve acesso a Israel antiga. Moisés proclamou a vinda de um grande profeta em Israel, cujo ministério será de tal importância que todos os homens que não o aceitassem estariam sob condenação. As escrituras posteriores demonstram conclusivamente que essa predição se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim falou o Senhor a Moisés: o Senhor, vosso Deus, levantará para vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. Ouvi-lo-eis em todas as coisas que ele vos disser. E acontecerá que toda alma que não quiser ouvir esse profeta será afastada do povo. Então, Moisés, além de escrever as 5 obras, os 5 livros, ele recebeu os 10 mandamentos diretamente do Pai e também recebeu a informação de que um filho de Deus viria para a terra e seria considerado o maior profeta e que todos deveriam respeitá-lo, ouvi-lo e obedecer. E aí vem o nascimento de Jesus. O único exemplo, Jesus é o único exemplo de semente de mulher, dissociado de paternidade mortal. Ele, o Cristo, era filho terreno de uma mãe mortal, mas gerado por um pai imortal. Ele é o unigênito do Pai, eterno na carne e nasceu de mulher. E onde viveu Jesus? Jesus nasceu, uns Nazareno, outros Galiléia, outros Belém, mas veremos, ao que tudo anotado está, a confirmação é Belém. Vejamos. Quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, que era da época lá do Jerusalém, dos judeus. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 42. Quem perlustrar as páginas dos evangelhos, deparar-se-á com a informação de que Jesus, embora seus pais residissem em Nazaré, na Galileia, ele nasceu em Belém de Judá, na Judéia, pois na ocasião de seu nascimento, o imperador romano havia ordenado um recenseamento e cada um tinha de se alistar em sua própria cidade. Como José era descendente da casa de Davi, e Belém era o lugar onde nasceu aquele rei dos judeus, Maria e José se dirigiram àquela cidade a fim de cumprir a ordem emanada do império, que nessa época exercia domínio sobre os territórios judeus. Por isso, Jesus era chamado filho de Davi. Como a família vivia em Nazaré, Nazareno, e como é Nazaré da Galileia, o Galileu. 2 dos 4 evangelistas, João e Marcos, silenciaram no Novo Testamento sobre a maneira como se deu o nascimento de Jesus. Mas Mateus e Lucas, por sua vez, sustentam que ele nasceu de uma virgem
no primeiro ano da nossa era. Nada ou quase nada é revelado sobre a vida de Jesus, desde seu nascimento até 12 anos de idade. Com essa idade, ele é encontrado no templo, confabulando com os doutores da lei, surpreendendo-os com as indagações, com o conhecimento em torno das Escrituras Sagradas. Dessa época até quando tinha 30 anos, nada mais é mencionado nos evangelhos. Aos 30 anos, ele deu início à sua tarefa pública e o que aconteceu quando compareceu às bodas de Caná, onde transformou em vinho, num gesto, onde transformou água em vinho, num gesto simbólico que ele revelava o caráter básico de sua missão: transformar a religião materializada dos judeus, simbolizado pela água, na doutrina espiritualizante que ele vinha revelar e que está contida nos evangelhos. Teria Jesus vivido nos seus primeiros anos de vida, junto aos essênios, e estudado as suas escolas? Bom, segundo o Espírito Emmanuel, que foi registrado através da mediunidade de Chico Xavier, Emmanuel esclarece que um mestre, não obstante a elevada posição das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta conheceu desde os tempos mais longínquos do princípio. O que interessa realmente nos evangelhos são os ensinamentos vivos, e no Novo Testamento, os ensinamentos vivos diretos trazidos por Cristo. As consequências morais de sua obra, pois, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, somente através da assimilação dos seus ensinamentos, os homens poderão caminhar rumo ao Criador, para que, no futuro, haja um só rebanho e um só pastor. Em outras obras espíritas, nós temos alguma informação sobre o período em que Jesus era criança, trabalhando na oficina, na marcenaria, junto com seu pai José, e sendo ali orientado e esclarecido, educado carinhosamente pelo pai e pela mãe. E consta em uma das obras lidas por nós que Jesus, quando criança, ele tinha uma grande habilidade com as mãos. Ele produzia as pequenas miniaturas, quase semelhantes, ou, por que não dizer semelhantes, tanto que impressionava a todos. E logo ele se desfazia. O primeiro que pedisse aquilo ali, ele já fornecia aquilo como um brinde, como um presente. Numa outra passagem, consta que ele cuidava de todos os animais indistintamente, inclusive formigas. Quando ele, porventura, andando por uma trilha, encontrava uma passagem de formiga cruzando essa trilha, ele colocava algo sobre essa trilha de formigas para que as pessoas não pisassem sequer sobre as formigas. Isso para dar uma pequena imagem do que era o menino Jesus, o Cristo. O ensinamento de Jesus, em síntese, já que o nosso assunto é o Evangelho e a importância. Então, aqui nós trouxemos, em todo o histórico da criação do mundo até o presente, alguns desses importantes. Lembrando que o estudo é apenas uma síntese, um resumo. Temos, por exemplo, antes de Cristo, além de Moisés, temos outros precursores que trouxeram semelhanças. Sócrates, Platão são alguns nomes, mas são muitos. Temos Buda, temos Gandha, Mahatma. São diversos precursores que trouxeram já uma espécie de germe do ensinamento que traria o Cristo em sua plenitude. E o nosso tempo não permite, gastaríamos talvez anos
estudando e ainda não esgotaríamos, nós fizemos uma pequena síntese dos ensinamentos do Mestre. Vamos a eles. E Jesus, uma síntese com base nas anotações dos apóstolos. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não em mim crê, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o meu Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que falo, como meu Pai me tem dito, assim falo. Isso é anotado por João no capítulo 12, dos versículos 44 a 50. Então, com esses ensinamentos trazidos desde os primórdios na criação dos seres humanos racionais, que temos lições, ensinamentos. Temos a oportunidade de espiritualização, ou seja, de valorizarmos mais as coisas do espírito do que da matéria, buscando sempre a nossa melhoria, o nosso crescimento e a nossa evolução. Precisamos depositar a nossa fé em Jesus. Ele disse em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo foi o único intermediário entre Deus e os homens. Isso do Novo Testamento. Mas nós sabemos que os profetas também tinham informações, mesmo que não as recebessem direto de Deus, que recebesse de espíritos iluminados, mensageiros de Deus que lhes trouxesse. Mas também recebíamos, através deles, os ensinamentos, as orientações e as indicações do caminho a seguir. Voltando aqui, Jesus foi, então, esclarecido esse ponto, o único intermediário entre Deus e os homens. É na pessoa de Jesus que temos de desenvolver a nossa plena e completa fé. Ao se ter fé, você se liga ao Pai e estará com Ele eternamente. Lembrando que não basta acreditar em Cristo, não basta ter fé, já que a fé sem obra é morta. Nós precisamos ter uma visão celestial. Precisamos ver e ter Jesus em primeiro lugar. Ver não é apenas conhecer. O conhecer por si só não liberta e não consola. A fé leva-nos a ter visão. No versículo 46, Jesus fala que eu sou a luz do mundo. Ele é quem nos ilumina e esclarece-nos. Ele não nos deixa permanecer nas trevas. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Isso está em Salmos 119, versículo 105. A palavra faz-nos caminhar na vontade de Deus. Quer dizer, a palavra, o Evangelho. Cristo, nas mais diferentes oportunidades, nos ensinou a humildade, o perdão, a simplicidade, o amor, a tolerância, a paciência, caridade, uma infinidade de lições, entre dezenas de outras que não citadas, mas que a cada momento que Jesus, diante de uma determinada plateia, ou mesmo apenas com o grupo dos 12 acompanhantes, ele sempre falava alguma coisa de ensinamento, alguma coisa que trazia àqueles que o ouviam uma lição, um exemplo, já que Cristo sempre foi o exemplo. Ele não apenas ensinava, ele exemplificava em tudo que fazia. Jesus resumiu os mandamentos. Olha só, Moisés recebeu 10 mandamentos. Jesus resumiu em apenas 2. Isso está anotado em João, capítulo 14, versículos 21 a 26. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e manifestar-me-ei nele. É o amar a Deus sobre todas as coisas. Resumido assim. Mas quais são os mandamentos de Jesus, diferente dos 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Sinai? Jesus, então, resumiu os mandamentos em apenas 2, que é esse que a gente acabou de ler, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, e de que modo nós amamos a Deus. Uma das espécies é conectando-nos a Ele, pela oração, estudando a sua palavra, praticando a sua palavra, trabalhando, buscando sempre o crescimento espiritual, a lei do progresso e acreditando e seguindo e cumprindo os ensinamentos de Jesus. Isso significa, então, o amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, o segundo, ele diz, amar as pessoas como a nós mesmos. De que modo nós amamos as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, de nosso grupo de trabalho, do nosso grupo de família, do nosso grupo de amigos na escola, todos aqueles que estão próximos a nós. Como é que fazemos isso? De uma maneira bem resumida, aliás, ultra resumida. Porque se nós fôssemos tentar dizer aqui como fazer o amar ao próximo, só isso seria uma palestra. Mas nós optamos por fazer um pequeno resumo que diz: fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem os outros, colocando no lugar desses outros e vendo o que eu espero daquele outro. E, em especial, perguntando a seguinte coisa: se fosse Jesus, o que ele faria? Nesta situação, quando o problema se apresenta, quando a necessidade se apresenta, como agiria Jesus? E Jesus nos fala sobre o próximo, do amor, também de maneira reduzida, em virtude de tempo que já está se esgotando. Quando teve aquele ataque e o publicano foi o único que atendeu o cidadão que tinha sido assaltado, machucado, roubado e abandonado na estrada de Jericó, e levou-o a uma hospedaria, pagou as custas e ali ainda prometeu ao proprietário do estabelecimento que trate-o bem, tudo o que despenderes a mais,
lhe pagarei quando voltar. Como ele diz, quando voltar é porque eles eram comerciante e passava sempre por ali, era conhecido. Então, pergunta, quem era o próximo? O próximo é aquele que estava ali, pronto para ajudar. E o outro próximo, aquele que estava a necessitar da ajuda. Então, aí está a caridade. Todos têm a oportunidade da prática da caridade. E todos têm a oportunidade de aprender a amar. Nós precisamos, segundo Emmanuel, crescer, progredir, evoluir nas duas asas de um mesmo pássaro, no conhecimento, na cultura, na ciência, mas igualmente em nosso coração, em nosso pensamento, em nossa mente, em nossas atitudes, ou seja, em nossa capacidade moral. Com esses dois lados, com esses dois pilares de sustentação, nós, com toda certeza, podemos acompanhar mais de perto o nosso Mestre Jesus e, seguindo-lhe o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, ir ao Pai. E aprendendo os dois mandamentos e cumprindo os dois mandamentos, certamente nós estaremos com a luz, com o amor e com a verdade trazida desde os primórdios da criação do planeta até o presente. Será que parou com Jesus? Não. Recebemos 1855, 6, 7 anos depois, Hipólito Leão Delisle de Rivail, que trouxe também muito ensinamento através da obra da codificação espírita, em especial o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, uma nova visão. E parou por aí? Não. Há pouco menos de 100 anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, chega também ao planeta Terra Francisco Cândido Xavier, que também trouxe infinidade de informações, orientações, esclarecimentos. Então, o que significa o Evangelho para nós? Significa o caminho, significa a luz, significa a verdade em todos os tempos. E Emmanuel, na obra Entender Conversando, nos traz mais um último detalhe. O Evangelho, em nossa evolução espiritual, é semelhante ao sol na sustentação da nossa vida. Ou seja, a Terra sem o sol não viveria. Nós, sem o Evangelho, seríamos animais irracionais praticamente. O estudo do Evangelho é a maneira mais eficiente para edificar a humanidade e mostrar o caminho para ser melhor e mais feliz. Então, sigamos o Evangelho por todos os tempos. Sigamos o ensinamento. E agradecemos todo dia pelo conhecimento, pelas orientações e ensinamentos que eles nos trazem. Agradecemos a Deus, aos profetas, em especial Moisés, aos precursores do Mestre, ao Mestre, a Allan Kardec e a Chico Xavier. Estudemos, conheçamos e pratiquemos o Evangelho. Esta é a importância do Evangelho para a humanidade. A luz do conhecimento e do saber, como a luz do sol que ilumina o planeta. Sem ele, estaríamos cegos e não haveríamos guias, já que um cego guiando outro cego, iriam os dois para o buraco. Sigamos a quem enxerga, sigamos a luz, sigamos os evangelhos de todos os tempos, e assim poderemos cumprir o ensinamento que nos leva ao caminho, à verdade e à vida, e chegando ao Pai, e cumprindo o objetivo a que se propôs Deus quando criou esse planeta, um planeta escola, um planeta de aprendizado, e que também
como nós, está em evolução, passando ou em fase de passamento da era mundo, expiação e provas para o mundo de regeneração. Aqueles que regenerarem-se estarão ocupando a terra prometida. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Já dizia Jesus. Sigamos o Evangelho e sejamos, além do mais de tudo o ensinamento, sejamos mansos e pacíficos e que possamos herdar essa nova terra, essa sua nova fase. Que Deus nos abençoe a todos e muito obrigado. Boa noite. Seu Eurípides, muito bom, né? Falar de Jesus, o Evangelho de Jesus é sempre essencial para nós. Seu Eurípides, gostaria muito de, antes de abrir para os nossos participantes, pedir ao Senhor que, em nome da Casa de Alfredo Júlio Fernandes, por favor, faça para nós uma prece de encerramento. Mestre Jesus, consideramos uma grande oportunidade. Um momento de transição e um momento que podemos estudar o seu Evangelho desde os primórdios dos tempos. Rogamos que essa luz, a luz do Evangelho, seja transferida a toda a humanidade, a todo o planeta Terra. Que eles possam receber de alguma forma esse ensinamento. Que todos nós possamos beber da luz do conhecimento e da verdade. E que a nova fase que se inicia possa ser realmente de paz e que possamos estar todos juntos, já que precisamos caminhar juntos rumo à eterna sabedoria, ao eterno conhecimento, ao eterno aperfeiçoamento. Agradecemos pela oportunidade. Rogamos por todos aqueles que passam pela provação da famosa pandemia, que possam receber a luz da verdade e do conhecimento, que possam receber o tratamento, que possam ser encontradas as medicações, as vacinas, e que essa humanidade possa realmente receber o tratamento adequado. Rogamos a todos os nossos membros da Casa Espírita Alfredo Júlio Fernandes, que Deus possa trazer saúde e harmonia a todos. Rogamos pela nossa cidade, nosso estado, nosso país. Rogamos, sobretudo, pelos administradores, em especial aqueles que foram eleitos recentemente, e que possam ser iluminados a fazerem um bom trabalho, um trabalho de melhoria, de transformação que a humanidade tanto espera e tanto precisa. Além de rogarmos, louvamos a Deus, louvamos a Jesus, louvamos a todos aqueles que nos trazem algo de útil, algo de bom e algo de importante. Que Jesus abençoe a todos em sua infinita bondade e em sua infinita misericórdia. Deus é amor e Deus é justiça. Seja feita, Senhor, a sua vontade. E não a nossa,